Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula. Você que vem me seguindo há um tempo ou que achou algum patrocinado meu ou viu um anúncio sobre essa aula que eu estava meio com cara de sono, confesso. Seja bem-vindo. Eu sou Vinícius Lobato, para quem não me conhece, eu sou psicólogo e trabalho com desenvolvimento pessoal já fazem 5 anos. E a minha missão aqui é ajudar vocês a realizarem todos os objetivos de vocês. E com base em que eu vou ajudar vocês? Com base em todos os resultados que eu tive nos últimos 5 anos. Para quem não sabe quem eu sou, para quem não sabe quem é o Vinícius, da onde que ele vem, eu venho de Santana do Livramento, hoje eu tenho 27 anos e eu trabalho desde 2016 com psicologia clínica e a partir de 2018 com consultoria pessoal, consultoria empresarial. E eu vou contar para vocês que a minha história com objetivos, ela começa bem cedo, ela começa mais ou menos quando eu tinha 12 anos e tinha sonho de ser jogador de futebol. Então, eu tinha esse sonho e eu treinava muito, ia atrás e corria. E eu não consegui ser jogador de futebol, mas aquilo ali me despertou os objetivos. O que eu queria na minha vida e começou a me fazer eu entender o que eu queria para o meu futuro. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de falar em público e palestrar. Isso eu faço também desde mais ou menos 11, 12 anos, porque eu participei de muitos grupos de jovens. E com 19 anos, 20 anos, eu estava na faculdade de psicologia e foi então que eu vi algumas palestras, né, do Flávio Augusto, do Tony Robbins, e eu me apaixonei por aquilo e fechou, casou uma ideia com a outra. Eu digo, cara, eu quero trabalhar com psicologia, com conhecimento, trabalhar falando com as pessoas, trabalhar com palestras. E foi isso que eu direcionei a minha carreira. Quando me formo em 2017, eu comecei a trabalhar como psicólogo clínico, abri uma clínica e comecei a voltar minha formação para palestrante. Então eu fiz vários cursos como coaching, PNL, fiz hipnose, fiz cursos do Dale Carnegie, cursos de personalidade e logo eu pude começar a fazer minhas primeiras palestras. A minha primeira palestra eu dei para 5 pessoas. Logo, em algumas semanas eu estava dando palestras em universidades. E também, dentro desses 5 anos, mesmo com a pandemia, eu fiz palestra para diversos públicos aqui na minha cidade e fora dela. E eu comecei a trabalhar com isso. Claro que com a pandemia e com o avanço do digital, as palestras elas começaram a se tornar mais online. Então eu direcionei todo o meu trabalho para isso. Dentro desses cursos de formação, eu pude, né, além de realizar os meus objetivos, ajudar outras pessoas a realizarem os objetivos com as consultorias pessoais e profissionais. Então eu tive clientes que faturaram mais de 100 mil, eu tive clientes que expandiram seus negócios, eu tive clientes que tiveram resultados na saúde, tudo trabalhando a parte mental e emocional para que eu pudesse gerar resultados. E aí eu vou começar a falar contigo que tem vontade de realizar os teus objetivos ou que já tentou várias vezes, lutou pelo teu objetivo e não conseguiu. Ou aquela pessoa que já realizou muitos objetivos e quer mais, mas chegou a um ponto que travou, que não vai mais para frente. Nessa aula de hoje eu vou te mostrar os 5 pilares dos objetivos. As 5 pontos, os 5 passos importantes para que tu possa realizar o teu objetivo de vida. Então, pessoal, ou os teus objetivos de vida. Para que existe o raio dos objetivos? O objetivo, para mim, é como se fosse uma chama que está dentro de ti. Algumas pessoas, essa chama está muito acesa. Elas têm muitos desejos, elas querem realizar, elas vão atrás. E tem pessoas que estão com a chama quase apagada, certo? Que a chama delas, ela tá ali, mas ela não queima. Por quê? Todo mundo tem objetivos na vida. Essa chama tu pode chamar também de motivação. Então, todo mundo tem objetivos, todo mundo tem desejos de vida e faz parte do ser humano ter objetivos. Então, tu imagina um bebê, né, que está nascendo, que ele começa a se desenvolver. Se tu olhar ele engatinhando, tu vai ver que ele engatinha para algum lado. É para ir para a tomada, é para ir para uma mesa, é para ir para um brinquedo. Então, sempre nós somos
direcionados a ser levados a algum lugar. Quando a gente entra na escola, por exemplo, a nossa maior meta é passar de ano. E ao longo da vida, a gente vai adquirindo outros objetivos. E da onde que vem esses objetivos? E aí eu vou explicar para vocês. Eu vou trocar a tela aqui. Eu estou com uma estrutura ultra mega power aqui. Então, pessoal, existe um psicólogo chamado Abraham Maslow, certo? Que ele desenvolveu e entendeu que as pessoas, elas têm necessidades. Todo mundo tem necessidades. Então, os objetivos, eles vêm das necessidades. Que todo ser humano que nasce, ele tem necessidades. Então, por exemplo, a primeira necessidade, né, que ele entendeu é a necessidade fisiológica. Então, assim, comida, né, a gente comer, a fome é uma necessidade fisiológica. A sede, né, eu tô aqui com um galão de 2 litros de água que tem que tomar, inclusive, é uma necessidade que a gente tem. O sono, o abrigo, o sexo é uma necessidade. Então, que nós naturalmente temos. O nosso corpo, a nossa mente, ele tem essa necessidade que ela precisa ser saciada ao longo da nossa vida. Quem já ficou um mês, um ano sem sexo, sabe o quanto a gente fica mais, digamos, com as energias mais elevadas, né? Ou com um desejo maior. Então, se tu já treinou, eu treino CrossFit, eu faço CrossFit, o CrossFit ele realmente faz a gente suar, faz o coração bater, então chega uma hora que tu começa a ter sede, ter vontade de tomar água, certo? Então, é natural do nosso corpo a gente ter essa necessidade fisiológica, certo? E aí vem uma segunda necessidade depois da fisiológica. Então, assim, quando a gente tem comida, água, né, a gente tem um lugar para dormir, para ficar, a gente tem o sono, a gente tem essa necessidade básica satisfeita, a gente passa para outra necessidade que nós temos, que é de segurança. Então, assim, muitas pessoas não sobem no avião ou têm medo de andar de avião pela questão de segurança, porque elas pensam que o avião pode cair a qualquer momento. Quando a gente entra no carro, o que a gente usa? Cinto de segurança. Quando a gente vai buscar um lugar para a gente viajar, por exemplo, um hotel, a gente vai pensar no aspecto segurança. Então, segurança, por que algumas pessoas buscam um relacionamento, casar, ter filhos? Porque isso traz segurança. Sem essa segurança, nada contra as pessoas que são solteiras, que querem ficar solteiras, mas muitas pessoas pensam que elas tendo a família, elas tendo um filho, elas tendo um marido, elas vão ter segurança na vida delas. Então é uma necessidade a gente se sentir seguro, a gente morar na mesma casa, a gente fazer as coisas com uma seguridade, certo? E aí vem um terceiro ponto, né, que vem depois da segurança, que é o social, a necessidade social. Então nós somos seres sociais, nós nos desenvolvemos socialmente. Então é a necessidade de ter amor, amizades, ter uma boa relação com a família, ter uma boa relação com a comunidade. Então, por exemplo, eu fui morar fora, em Bagé, para estudar psicologia, e eu voltei para minha cidade. E um dos motivos que eu voltei para minha cidade foi justamente esse convívio social, porque eu moro em uma cidade pequena, a gente conhece muita gente, então eu me sinto bem numa cidade onde eu tô caminhando na rua, eu encontro conhecidos, eu encontro familiares, eu encontro amigos. É uma necessidade social. Existem pessoas que tu vai dizer, não, tem pessoas que são antissociais, né? Que é um termo errado, na verdade, né? Porque o antissocial é o psicopata, mas assim, pessoas que têm fobia social ou que têm medo de pessoas, né? Essas pessoas, elas têm uma patologia ligada ao social, certo? Mas em suma, a maioria das pessoas, elas têm essa necessidade social. Quem muitas vezes tem fobia social, às vezes vem no consultório, né, falar assim, eu não consigo falar em público, eu não consigo me relacionar com as pessoas, mas eu quero mudar isso. Porque ela tem uma necessidade, só que ela tem um bloqueio nessa área. Então, é uma necessidade a gente ter relacionamentos, certo? Tanto amorosos, quanto de amizades, quanto familiares. Depois vem uma outra necessidade, que é a necessidade de estima. O que é necessidade de estima? É o reconhecimento,
é o status, é a autoestima. Então, por exemplo, eu vou usar dois exemplos extremos que têm a ver com estima. O primeiro, certo, é aquele profissional, né, que vai palestrar, ou que vocês veem lá que ele ganhou, que apresenta o currículo dele e diz assim, bah, sei lá, fulano é médico, especialista em neurologia, com reconhecimento da faculdade tal, que palestrou para tantas pessoas e tudo mais. Isso é reconhecimento. Essa pessoa, ela teve essa necessidade, ela foi fazendo cursos, ela foi se desenvolvendo, foi fazendo trabalhos, foi desenvolvendo pesquisas para ter o reconhecimento, certo? Sim, foi para ajudar pessoas, mas nós temos a nossa parcela de que, quando as pessoas dizem, nossa, você é bom no que você faz, nossa, parabéns pelo teu trabalho, é um reconhecimento. É um gatilho que motiva muitas pessoas. Dessa forma, assim como a gente pensar, por exemplo, no porteiro da nossa universidade, ou no porteiro da nossa, do nosso prédio, do nosso condomínio, essa pessoa também tem essa necessidade. E se você, por exemplo, chega para ele, pá, que legal que o senhor tá aqui, meus parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo que o senhor é atencioso, isso vai fazer bem para a pessoa, porque ela também tem essa necessidade. Então, desde a pessoa super graduada, que ganha muito dinheiro, que palestra, até a pessoa mais humilde, essas pessoas têm necessidade de estima. Só que a necessidade de estima de um e de outro é diferente conforme o olhar que ela vai ter. Tem uma pessoa que, por exemplo, o zelador, ele vai se sentir essa estima quando ele te ajudar em alguma coisa, tu agradecer ele. Então nós temos essa necessidade de sermos reconhecidos, de sermos um ponto a mais, não uma pessoa a mais no meio de todo mundo. Então por isso que a gente busca se dar bem no nosso emprego, a gente busca cursos, a gente busca trabalhar bastante, a gente busca, enfim, ir atrás das coisas, por quê? Por essa necessidade de estima, essa necessidade de fazer as coisas acontecerem. E por último, né, pessoal, as realizações pessoais. Então, depois da estima vem criatividade, usar o teu talento. Então, assim, nossa, eu gosto muito de falar em público. E eu gosto, e eu me sinto bem em ambientes que eu falo em público. Então, é uma realização pessoal, uma necessidade de realizar quando eu faço uma palestra, quando eu estou fazendo aqui uma aula para vocês, quando me chamam para uma palestra, para um curso. Então, realizações pessoais. E aí, quando a gente fala em realizações pessoais, dentro de todo esse esquema, a gente vai cair no quê? No tema da aula de hoje, que é o objetivo, os pilares do objetivo. Então, realizações pessoais têm a ver sim com os nossos objetivos. E eu vou trocar aqui a imagem para vocês se darem conta disso. Então, aqui, ó, existem 5 pilares dos nossos objetivos, tá? Aqui tá dando meio que um spoiler, tá? Eu ainda estou me habituando com essa parte, tá? Então, pessoal, quando a gente fala lá no último ponto da pirâmide, a gente vai falar sobre o nosso desejo. E o Freud, que é um psicólogo muito reconhecido, um dos pais da psicologia, o Jung, o Maslow, da pirâmide, o Rogers, que é outro psicólogo humanista, eles falam que o ser humano ele busca algo porque ele tem desejos. Nós temos desejos. E esses desejos, né, eles estão dentro daquela pirâmide também, e eles que fazem com que a gente vá atrás dos nossos objetivos, porque sem desejo a gente não consegue chegar no nosso objetivo. Então, eu coloquei ali em fases os pilares dos nossos objetivos, desde a parte onde tu deseja ter aquilo, até a fase que tu consegue, ou que tu fica muito perto de chegar nos seus objetivos, que é o que acontece com meus clientes, já aconteceu comigo e vai acontecer contigo, se tu pegar o que eu vou te ensinar hoje. Então, assim, a primeira fase, ou seja, o primeiro pilar para te chegar no teu objetivo é desejo. Sem desejo a gente não consegue um objetivo. Eu vou dar um exemplo. Quem já, ou quem nunca, teve aquela pessoa que gostava de nós amorosamente, tá? Queria ficar conosco, queria tudo conosco que a gente não queria. Isso é falta de desejo.
Um exemplo, eu tinha 8 anos, eu me lembro que eu tinha uma colega, o nome dela era Thais. Ela não deve se lembrar até hoje de mim, ela não deve nem saber que eu existo. Mas tudo bem, eu vou usar o nomezinho dela. Ela era apaixonada por mim. Eu nunca fui um galã de Hollywood, Brad Pitt, mas ela era apaixonada por mim, certo? Ela vinha atrás, vivia atrás, vinha aqui na minha casa, me ver, isso com... Nós tínhamos 8 anos de idade, pessoal. E eu nunca dava bola pra ela, porque eu realmente eu não tinha vontade. Eu era uma criança de 8 anos, eu queria saber de jogar futebol, eu queria saber de brincar na piscina, certo? Então eu não tinha essa vontade de estar com essa pessoa. Então assim, a falta do desejo, ela faz com que tu não vá atrás das coisas. Então de repente, se tu não está realizando algum objetivo ou algo que tu te propôs, é porque de repente o desejo está faltando. E a primeira parte, nós vamos ter, eu elenquei 4 tipos de objetivos diferentes que nós temos, tá? Que vão partir desse desejo. Então, primeiro, desejo de dinheiro. Quem nunca desejou dinheiro ou deseja dinheiro? Ou seja, eu quero ganhar mais, eu vou ali, eu atendo meus pacientes, eu crio cursos e tudo mais, porque eu quero ganhar mais. Dinheiro é bom. Então, a gente tem vontade, né? Porque a gente fazer uma compra, não sei se você sabe, mas ela aumenta a nossa dopamina, que é o nosso hormônio de prazer. Tem pessoas que sentem prazer recebendo dinheiro, recebendo o Pix lá. Outro desejo também é saúde. Né? Saúde, ou seja, quem até no livro da magia, né? Quem nunca viu um livro maravilhoso da Rhonda Byrne, ele fala, né? Fala sobre agradecer sobre a saúde. Então, fala que quem não tem saúde deseja ter saúde. Então, muitas vezes a gente deseja ter saúde. Deseja, e essa saúde eu uso tanto a saúde física, de eu me sentir bem, de eu me sentir legal, acordar todos os dias, passar um dia bem, sem dor, sem nada, como também mudanças estéticas, né? Aquelas pessoas que querem emagrecer, aquelas pessoas que querem ganhar peso, peso, massa muscular, querem ganhar músculos, pessoas que querem correr uma maratona, pessoas que querem fazer uma dieta, se alimentar melhor, são desejos que a gente tem também. Né? Quem nunca ouviu uma pessoa sarada, uma pessoa bonita e diz, nossa, eu gostaria de ser uma pessoa bonita, certo? Então, existe um caminho para isso, né? Então, nós temos esse desejo por saúde também. Amor e relacionamento, que nem se fala, está nas necessidades básicas, e experiências. Então, viagens, experiências gastronômicas também é um desejo. Tu comprar uma casa pode ser uma experiência ótima, tu comprar um carro. Então, são experiências. Grande parte dos nossos desejos e grande parte disso tem a ver com experiências. Tem a ver com a gente desejar, por exemplo, eu desejo muito ir nas Ilhas Maldivas lá, né, dos hotéis, aquele me hospedar, ficar lá com a natureza. Eu tenho desejo disso, assim como eu tenho desejo de comprar uma BMW 320i, certo? Então são desejos que a gente tem e muito importante, pessoal, a gente respeitar esses desejos. Porque tu vai olhar, as pessoas de fora não estão nem aí para os teus desejos. E o que elas acontecem com muitas delas? Elas querem te colocar para baixo. Elas querem dizer para ti que, olha, que tu não vai realizar o teu objetivo. Certo? Então, assim, o primeiro pilar e a primeira fase de tudo é o desejo. É quando tu deseja algo, quando tu sonha com aquilo. Quando tu tá sentado aqui, tu tá imaginando lá, tu nas Ilhas Maldivas, com dinheiro, com carro, com a pessoa que tu quer, é o desejo. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a parte mais prática da coisa, certo? Por quê? Todo o objetivo, ele tem que ter um cunho prático, senão ele fica só na nossa mente. Tu já se lembrou de uma pessoa sonhadora, que é muito sonhadora, tem muitos projetos, muitos planos e que tu nunca vê ela prosperar em nada? São pessoas que não conseguem trazer para o mundo físico, ou seja, para a parte prática, os seus objetivos, os seus sonhos. E elas precisam muitas vezes de uma ajuda profissional para conseguir esses objetivos. Quando a gente tem um desejo, um objetivo, a gente já passou pela fase do desejo, eu quero muito, e eu vou para a fase do planejamento, que é a segunda fase. Como é que a gente faz um planejamento? Bom, eu vou dar um exemplo para vocês agora. Eu fiz uma lista de tudo que eu preciso, que eu quero e que eu preciso comprar. Roupa, smartwatch,
webcam nova, tudo que eu preciso, tá? Comprar financeiramente. E aí, eu fiz um planejamento disso. Agora em março eu vou comprar 4, 5 coisas. Eu vou comprar lá uma bolsa nova para eu carregar minhas coisas do CrossFit. Eu vou comprar umas calças novas, eu vou comprar um terno novo. No mês que vem eu vou comprar outras coisas. Eu vou comprar. Eu não me lembro que eu vou comprar, mas assim, tem tênis novo, tem um smartwatch que eu preciso comprar para minhas corridas e assim sucessivamente. Então é um planejamento que eu fiz no ano de coisas, de todos os meses eu vou ir comprando e aí eu vou realizar todos os desejos que eu tenho de compras, né? Para não ser um comprador compulsivo que compra tudo, certo? Então isso é um exemplo. E para essa fase do planejamento, tu precisa ser específico e colocar uma deadline. Então, o que é ser específico? Ser específico é tu chegar assim, em janeiro do ano que vem eu vou estar indo para as Ilhas Maldivas. Isso é ser específico. Eu quero perder 10 quilos. E a deadline é o quanto tempo. Qual é a deadline? É a linha. Eu fico dedine, é deadline, tá? É a linha final. Então até dezembro eu quero perder 10 quilos. Até janeiro eu quero estar viajando. Então aquela linha que vai traçar o teu planejamento. Então é a segunda parte, é ser bem específico no que tu quer. Então assim, eu quero um carro. Que carro que tu quer? Que marca que tu quer? Que valor tu vai comprar? Eu quero um relacionamento. Quantas vezes a gente não para pensar no tipo de pessoa que a gente quer? O tipo de perfil, o tipo de pessoa. E a gente acaba ficando com qualquer pessoa, né? Então, assim, é bem importante e colocar deadline, colocar uma linha. Até agosto eu vou estar fazendo isso. Para te poder desenvolver a outra parte, que é a parte da estratégia. Então, como é que eu vou? Então, se eu planejei lá que eu quero ir para as Ilhas Maldivas em janeiro, olha aí, a gente já está organizando uma viagem, né? A gente vai para a parte da estratégia, que é, bom, primeiro eu pensei o que eu quero e depois eu vou pensar o como fazer. E existem 3 formas básicas da gente conseguir criar uma estratégia para chegar. Eu sempre falo assim, pessoal, estratégia, quando a gente fala estratégia, a gente tem que jogar no papel muitas estratégias, escolher as melhores e colocar em prática. Isso que funciona. Agora, ficar no uni do NT, não sei se eu uso essa, não sei se eu uso aquela, eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo, vai melar os teus planos. Então, tu tem que pegar várias, escolher uma ou duas, colocar em prática e já era, filho. Então, assim, eu criei uma estratégia, eu tô lá, eu quero ir para as Maldivas. Eu vou lá e eu tenho 3 formas de criar uma estratégia. A primeira, através de modelos. O que é modelo? Já viu aqueles canal no YouTube sobre viagens? Isso é um modelo. É a pessoa que te conta tudo que ela tem pessoas que, cara, são muito foda, que elas pegam e colocam tudo que elas gastaram, como elas foram, como elas conseguiram as passagens. Isso é modelo. É uma técnica chamada modelagem que vem da PNL. Então é tu pegar pessoas que já fizeram aquele caminho e tu ver as estratégias, pegar muitas vezes as estratégias que elas fizeram. Modelar não é imitar. Modelar é pegar ideias daquelas pessoas. Então agora minha mãe foi para Jericoacoara e ela pegou e leu uns 2, 3 canais no YouTube e viu um restaurante legal e barato para ela ver. E ela foi ver os passeios. Então isso é modelagem. Tu pode abrir um canal no YouTube e tu pode olhar ali, bom, eu quero comprar um carro financiado tantas vezes. Como é que eu compro um carro financiado? Modelar, certo? Ver pessoas que fizeram isso. Eu uso muito modelagem de palestrante. Ontem eu estava dando uma aula de oratória e eu falava sobre isso. Eu olho os palestrantes, eu olho como é que eles fazem, eu olho como eles engajam, como eles caminham, eu estudo eles, certo? É uma ótima forma de começar a estratégia. Estou quase ficando sem água aqui.
sem ar. Parei aqui para pegar uma água, já era. Gurizada, depois, segunda parte, conhecimentos e pesquisas. Então, através do teu conhecimento, tá, do que tu tem, tu estudou, tu aplica isso. Então, como por exemplo, eu tinha uma empresa que era uma clínica. Então, o que que eu peguei? Pá, quero que essa clínica prospere. Então, o que que eu vou fazer? Eu fui fazendo cursos, eu fui estudando sobre gestão de pessoas, metas, sonhos e objetivos, e eu apliquei um modelo dentro dessa empresa que deu muito certo, deu muito lucro no tempo, pelo menos do tempo que eu estava na empresa. Eu saí da empresa em 2020, mas deu muito lucro. Então, eu usei marketing, eu usei o que eu sabia de marketing, de gatilho mental, de post, tudo na empresa, para que a empresa prosperasse. Então, a gente teve um bom crescimento da empresa no tempo que eu tive. Então, por quê? Porque eu queria que a minha empresa ganhasse X, e eu peguei esse conhecimento que eu tinha estudado, e eu apliquei. Da mesma forma, no teu caso. Então, eu quero montar uma empresa. Mano, o que que tu estudou sobre isso? O que de conhecimento tu pegou daquilo ali? E por último, a questão da estratégia pode ser procurar profissionais. Então, tu pode procurar um consultor pessoal, que é no meu caso, eu trabalho com consultoria de objetivos. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular e melhorar minha performance no CrossFit. Eu tenho um profissional de fisioterapia e eu tenho um treino que eu recebo e eu tenho um profissional da nutrição. Então, são profissionais que eu eu vou com eles, né? E são eles que me passam as estratégias que eu vou utilizar. E aí eu vou trocando ideia, dando feedback e tudo mais. O meu nutricionista é bem assim. Ele me passou uma dieta, tantos dias eu me peso, mando uma mensagem para ele, dou feedback da dieta, se eu tô com fome, se eu não tô, como é que tá a performance, porque que ele vai criando uma estratégia para mim. Então, quem tem mais condições financeiras, de repente, pode procurar essa via, certo? E aí é muito legal, porque eu já tive clientes que trabalharam com a questão de peso, de perder peso e tudo mais. A gente fazia essa parceria com o nutricionista. Eu trabalhava a parte mental, a parte de planejamento, estratégica, vamos para cima, e o nutricionista cuidava da parte alimentar. Então a gente fazia um trabalho super complementar. Então, muito importante, pessoal, procurar profissionais. Então são três tipos de estratégia. A primeira é modelar, é ver as pessoas, né, como elas fazem. Segundo, os conhecimentos, né, aplicar conhecimentos na prática. E terceiro, buscar profissionais que te ajudem. Quarto pilar é o dia a dia. Então é pegar esse modelo e colocar em prática, né? É não procrastinar. Então é todos os dias tu colocar uma ação para fazer para chegar nos teus objetivos. Eu tô agora, né? Hoje foi um dia que eu tirei para gravar essa aula, porque essa aula é um objetivo que eu tenho nessa semana, que eu tenho que conseguir fazer essa aula. E olha que essa semana aconteceu de tudo. Então assim, é no dia a dia. É pegar aquele modelo, é pegar a dieta do nutricionista, é pegar o que tu modelou, as ideias que tu pegou e colocar em prática de segunda a domingo. Só isso que vai gerar o teu resultado, certo? É pegar essa ideia, pegar esse modelo, pegar esse conhecimento e colocar em prática, no dia a dia, na tua rotina. 2, 3 vezes no dia, uma vez no dia. Existe uma regra que é a regra das 2 horas. Tu quer chegar em um objetivo em pouco tempo, 2 horas por dia para derivar desse objetivo. Eu já tive épocas que eu avancei muito, que eu estava trabalhando imerso nos objetivos. Então, assim, a regra das 2 horas é muito legal. Então, é a fase da ação. É a fase onde tu pega a estratégia e coloca em prática sem procrastinar, por favor. Sem deixar para depois. É colocar aquela linha de assim, segunda-feira eu vou começar a mudar, eu vou começar os outros hábitos, eu vou começar as ações que eu preciso fazer e colocar em prática. E por último, a fase do resultado. Então, a fase do resultado, tá? Ela parte do autofeedback. O que é o autofeedback? É eu me avaliar para ver o quanto que eu tô perto e o quanto que eu tô longe do meu objetivo. Por exemplo, eu tenho o objetivo de ter 50 mil reais na minha conta e hoje eu tenho 10 mil. Então, a cada 30 dias eu vou olhar para ver quanto perto que eu estou do meu objetivo. A balança nem se fala na questão da saúde. A questão da viagem, né? É uma vez por semana tu pegar uma listinha e ver assim, dessa checklist que eu tenho que fazer, o que eu já consegui? Então,
Pode ser um auto-feedback ou um feedback do profissional que tu está trabalhando, do nutricionista, do coach, seja de quem for, né? Então tu vai tendo um feedback dessa pessoa, se tu tá indo bem, se tu tá indo mal, teu treinador. Ou até tu usar uma planilha ou lista. Então faz uma lista, uma checklist ali das 20 coisas que tu precisa fazer para chegar no teu objetivo. E depois tu avalia, essa lista aqui funcionou. Pega ali um ciclo de 7 dias. Todo sábado tu vai lá e olha se tu tá mais perto dos teus objetivos ou não. Olha a conta bancária, te pesa na balança, sabe? Olha o que tu fez na semana, faz uma reflexão e vê o que tu precisa melhorar. Fazendo esse ciclo desde o desejo até o planejamento e a estratégia, que é a primeira parte, é bem simples. Isso aí tu vai demorar aí máximo 1 hora. Numa sessão de consultoria pessoal tu vai fazer numa sessão ou 2 no máximo. Depois, a fase da estratégia da ação e do resultado, ela é um looping. Então, tu aplica estratégia na semana, coloca ali as tuas ações, faz o que tu tem que fazer e faz o feedback. Esse ciclo repetido várias e várias e várias vezes, ele faz com que tu chegue no teu objetivo. Por isso que tem pessoas que mudam em 60, 90 dias a vida. Por quê? Porque elas aplicam esse ciclo enlouquecidamente e é o que eu trabalho com os meus clientes também, certo? Então, pessoal, planejem bem, definam a estratégia, vão para ação e olhem o resultado semanalmente. Esses 5 pilares vão fazer com que vocês peguem aqueles desejos de vocês, seja ele comprar um carro, uma casa, mudar de emprego, ganhar muito dinheiro, ou, sei lá, uma viagem no final de semana, e fazer com que eles aconteçam na tua vida e deixando a tua vida muito melhor. Pessoal, essa é uma aula para vocês, tá? Toda quinta-feira, às 5 horas. Não esqueçam de colocar o sininho, não esqueçam de deixar o like aqui e compartilhar com os amigos esse conhecimento que eu estou trazendo e que toda semana eu vou trazer para vocês sobre objetivos. Certo? Bom, uma ótima semana para vocês, me sigam nas redes sociais e até a próxima.